Explorar esse poço era como revirar as pedras da caverna de Hades. Devido à natureza vulcânica da Ilha da Caveira e à composição de solos frágeis feitos de granito e facilmente desgastados, a chuva incessante esculpiu inúmeras fendas profundas, poços e vales estreitos que correm em direção ao oceano. Chuvas de altitudes mais altas se instalam em pontos baixos e depressões, aquecidas pelo calor geotérmico, a temperatura corporal e mais altas, que coletam quase toda a matéria biológica que entra em estado de decomposição. O resultado é um, um terno para um vida invertebrada, os gigantes catadores. Com a luz do sol raramente tocando esses lugares profundos, vários artrópodes evoluíram para se banquetear dos mortos. Os exemplos incluem os Carníctos, uma criatura parecida com um verme que vive em uma casca de quitina, enquanto seu corpo rosa e macio continha mandíbulas assustadoras para prender e matar a presa caída. Aracnídeos, escorpiões gigantes, remanescentes da era mesozoica e crustáceos gigantes que prendem suas presas através de suas gigantescas garras. Assim como na selva, cuja superfície foi dividida entre chão e a copa das árvores, as ravinas e fossos se dividiram de uma forma ruim, em ordem misteriosa entre todos eles e caótica. Predadores alados como Terapus mordax usavam os abismos tortuosos para caçarem animais pequenos que ficavam em becos sem saída, onde os prendiam e capturavam para então servirem de alimento, se alimentando de sua carne. Pendurados como macacos nos galhos das árvores gigantes de pedra, os depletões se inclinavam para fora das paredes dos fossos para capturar as presas que chegassem perto de seu abrigo. Grupos massivos de Weta-Rex vorazes desafiavam a gravidade enquanto corriam pelas paredes negras do abismo e lutavam para abatê-la e arrastá-la para sua cova. O, os Decarnocimex e Abissídeos e outros predadores oportunistas lutavam para conseguir por pelo menos um pouco de carne na base dos fossos. Praticavam um retalento macabro dos cadáveres das vítimas, de animais e pessoas que caíam nesses abismos infernais, e os resíduos fluidos no fundo, acumulados em poços gigantescos, abrigavam carníquidos, se contorcendo como em um pesadelo. Decarnocimex são comedores de carne grandes, relacionados aos grilos com patas dianteiras raspadas para destruir carcaças de qualquer criatura como um ceratopsiano. Caçadores agressivos, assim como os catadores, os Decarnocimex atacará animais menores com a infelicidade de cair em seu domínio infernal, escavando-os com suas garras e mandíbulas afiadas como navalhas. Um Decarnocimex fêmea cortará os cadáveres em pequenos pedaços, arrastará a carne até um pequeno buraco e depositará dentro dela, junto com uma ninhada de ovos, selando o buraco depois. Os jovens então eclodem e se soltam na carne até ficarem grandes o suficiente para romper a carne e se aventurarem no abismo propriamente dito. Relacionados ao gigante Weta da distante Nova Zelândia, a um oceano de distância, esses imensos parentes de aparência pré-histórica superam enormemente seus primos antípodas, apropriadamente apelidados de Weta-Rexes. Eles não são herbívoros ou onívoros tímidos, mas ferozes predadores das cavernas e abismos na Ilha da Caveira. Pulando em grande número, eles vão esmagar e desgastar qualquer presa que encontrarem, destruindo até mesmo os maiores dinossauros com mil pares de partes bucais cortantes.
O garra-de-aranha é um artrópode superdimensionado com um ciclo de vida tão bizarro quanto seu tamanho e aparência, vivendo nos abismos sem luz que alongam a superfície da Terra fraturada. Eles colocam seus ovos microscópicos na carcaça de quem eles e seus companheiros habitantes das fossas se alimentam. A maioria nunca sobreviveu à inclusão, destruída por outros carniceiros ou afogada na, na lama espessa. No entanto, uns poucos sortudos sobrevivem por tempo suficiente para serem ingeridos pelos grandes carnívoros, que depois eclodem no intestino do verme, onde passam seu estágio larval vivendo como parasitas intestinais. Anos mais tarde, engordados com a carne e roubo de seus pereiros, passam por uma metamorfose e em versões em miniatura dos adultos, rastejando para se juntar a seus pais como catadores e predadores do abismo. Os depletores cegos são gigantescos e únicos de caranguejos terrestres que vivem nas paredes rachadas e desmoronadas das fissuras abissais da ilha despedaçada, pendurados no seu lugar com suas enormes pinças dobradas, quase no estilo louva-a-Deus na frente delas. Elas esperam que pequenas presas passem pela boca de seus buracos. Suas longas antenas são sensíveis a vibrações no ar, permitindo-lhes identificar a presa apesar da falta de olhos. As presas mais comuns são os pequenos vultussauros que voam em bandos grossos através do abismo à noite, caçando traças. Os caçadores se encontrarão presos, arrancados do ar pelas pinças dos depletores nas cavernas do cânion. Até uma dúzia dos pequenos dinossauros voadores, em uma noite eles dificilmente afetam os vastos números dessa espécie. Ao atacar, os depletores jogam todo o seu peso no ataque, contando com excreções elásticas e fibrosas de seus abdômenes para amarrá-los de âncora livremente. As fêmeas adultas colocam pacotes de várias centenas de ovos na parte de trás de suas cavernas. A pequena escotilha branca e jovem se dispersa no abismo em massa. De todas as espécies na Ilha da Caveira, os depletores exibem um dimorfismo sexual mais extremo. Machos maduros minúsculos ao lado das fêmeas gigantes. As carapaças de minúsculas larvas fêmeas, escurecem e endurecem com mudas sucessivas à medida que crescem. Uma fêmea madura pode ter até 8 pés de comprimento, com pinças que se estendem por mais de 6, e antenas até de 12 pés. Os machos, no entanto, continuam parecendo formas larváveis, pequenas pálidas de cascamole indefesas. Eles colonizam os viveiros nos traseiros das cavernas das fêmeas, fertilizando os óvulos em troca da segurança proporcionado pelas suas enormes terras. Indiscutivelmente, o habitante mais repulsivo dos aluguéis infernais no interior da Ilha da Caveira são os carnívoros, carnívoros vermelhares, serpenteantes e contorcidos do lombo morno que sufoca as profundezas dos abismos. São comedores dos mortos e dos feridos. Os carnívoros são lentos, mas implacáveis, na falta de olhos ou de qualquer outro tipo de rosto. Os carnívoros são um pouco mais do que um estômago animado que se dobra dentro e fora de si, com uma ondulação obscena. Os vermichatos, semelhantes a tênias parasíticas relacionados, que podem infectar outras espécies de animais como humanos, os ancestrais dos carnívoros viviam nas entranhas de grandes dinossauros predadores, onde devoravam a carne meio digerida e engolida por seus hospedeiros. Em algum momento de sua história, esses parasitas intestinais devem ter evoluído para sobreviver fora dos limites do trato intestinal de seus hospedeiros. Eles fizeram suas novas casas no lombo geotérmico alimentado por nascentes que coagulam as tigelas da ilha. É teorizado que há muito tempo o Verrex ou outro
outros predadores caíram em vários dos abismos e morreram. Sua carga parasítica saiu devagar da carcaça para se encontrar no rico rio orgânico na base do poço. Em vez de secar e morrer, eles prosperaram, aquecidas pela água quente e geotérmica borbulhando no xadó pelos poços. Os vermes eram sustentados na carne de outros animais que caíram do abismo na selva. Parasitas, não mais. Eles incharam em novas proporções perturbadoras e se tornaram carniceiros barra predadores do abismo. Com seu novo tamanho e força, eles podem dominar, consumir presas vivas como venatossauros impavidos, arrancando os lentos ou feridos até seus abismos, mortes abaixo da superfície. Exigindo condições ambientais muito específicas, os carnícolas estão restritos a alguns aluguéis e subidouros cavernosos que atendem às suas necessidades específicas, contorcendo-se e o abaixo pela lama até onde os abismos se abrem nos rios. Há água de resfriamento sobre a sua vida, enquanto qualquer cova que veja uma carcaça ou carne fresca vai devastar de forma semelhante a uma grande minhoca. No entanto, o carnívoro desenvolveu uma estratégia de sobrevivência. Enquanto os adultos são suscetíveis a mudanças, os ovos podem sobreviver por décadas em um estado dormente, esperando pelo retorno de condições favoráveis para chocar e se espalhar. Os vultossauros, apesar da aparência, não são pterossauros. Na verdade, eles são os únicos representantes sobreviventes de uma notável segunda dinastia de terópodes que desenvolveram membranas de asas semelhantes aos morcegos em vez de asas emplumadas. Suas asas são divididas por dedos estendidos como morcegos, amplas e flexíveis. Suas asas podem ser alinhadas com facilidade em voo. Suas oscilações não são tão eficientes quanto as de um pássaro morcego, mas não são mais do que o suficiente para mantê-los no ar. As criaturas de olhos grandes são de hábitos noturnos, empoleiradas nas bordas dos abismos nas profundezas da selva durante o dia, emergindo em vastos rebanhos para caçar insetos como mariposas à noite. Excelente visão noturna, discernindo a distância e profundidade mesmo sob a luz fraca das estrelas. Apesar das noites mais escuras e se abrigarem em suas cavernas em rebanhos massivos, predadores incluem terapus mordax e depletores. Os abissídeos são crustáceos do tamanho de cães que vivem na sombra dos maiores comedores de carne do escuro, principalmente catadores, e são comedores mas não particulares, pegando qualquer material orgânico que consigam coletar, mortos ou moribundos. Os invertebrados robustos se agrupam em colônias soltas na base de um poço em cavernas profundas. Os filhotes que eclodem em grande número usam os rios da poça orgânica para migrar em torno de seu domínio escuro, localizando uma seção não reivindicada da costa da caverna ou do abismo para amadurecer